Olá, a sua sessão já vai começar. Mas antes, vou te dar algumas instruções para aproveitar ao máximo o conteúdo que está por vir. Primeiramente, procure estar em um ambiente silencioso e favorável à concentração. Não se preocupe em anotar, printar a tela ou gravar partes do conteúdo. As gravações estarão disponibilizadas na página do nosso Brasil Customer Hub, na aba Webinars Gravados. Caso tenha alguma dúvida, por favor envie-a através do botão Q&A, disponível na barra de opções do Zoom. Assim, evitamos que sua pergunta se perca em meio ao chat e não tenhamos a chance de te responder. Mas e se a sessão acabar e sua pergunta não for respondida? Não tem problema. Envie um e-mail para treinamento-rso@elsevier.com e nossos consultores e analistas responderão o mais brevemente possível. Também nos disponibilizamos para responder a quaisquer dúvidas que surjam. Sugestões e feedbacks também são sempre bem-vindos. Se quiser saber mais sobre as ferramentas Elsevier, ter acesso a tutoriais sobre as mesmas e acompanhar nossa agenda, nos siga nas redes sociais. Nelas, você poderá interagir conosco, nos marcar nas suas publicações e compartilhar suas conquistas científicas. Queremos estar cada vez mais próximos de você. E agora, sua sessão já vai começar. Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Obrigada por mais uma participação aqui nos webinars que a gente vem fazendo nesse segundo semestre, que estão vinculados ao nosso Brasil Customer Hub, que está aí na tela, tem até o QR Code que vocês podem acessar para conhecer um pouco mais do Hub. Meu nome é Lilian Paiva. Eu sou consultora de clientes para soluções multidisciplinares da Elsevier, como, por exemplo, Science Direct, Scopus e Mendeley. Fico baseada aqui em São Paulo, cuido do Brasil e do Peru. Só para falar um pouquinho do Hub, a gente tem a divulgação dos webinars, os links das gravações dos webinars anteriores e o perfil e algumas informações adicionais de links como para as nossas soluções, com recursos e suportes das soluções e algumas informações dos nossos consultores. Todos estamos muito felizes com a grande adesão que a gente vem tendo nesses nossos webinars, que são de temas variados. O de hoje, na verdade, é uma continuação do primeiro webinar que a gente fez, do webinar de lançamento, que foi com a Elissa, que está aqui com a gente, já vou apresentá-la para vocês. Então, nesse primeiro webinar, a gente falou um pouco sobre foi um workshop, na verdade, né, porque a gente teve bastante interação com as perguntas, mas ainda assim não tivemos tempo suficientes e por isso a razão de a gente fazer esse segundo webinar. Então, no primeiro a gente falou sobre publicando artigos científicos, a visão do editor, que foi feito em parceria com a revista científica The Lancet Regional Health Americas. E para esse webinar de hoje, que na verdade não é um webinar também, é um workshop onde a gente vai fazer uma conversa. O objetivo é fazer uma sessão de perguntas e respostas, aonde no momento da inscrição que vocês fizeram, tinha lá um campo para vocês enviarem as perguntas de vocês. E então selecionamos algumas perguntas, eram muitas, inclusive repetidas até, então a gente já selecionou algumas das perguntas, e novamente a gente tem a participação da Elissa, que eu vou apresentar. Ela é editora sênior da revista científica The Lancet Regional Health Americas. A revista, para quem não conhece, promove o avanço das práticas clínicas, políticas de saúde nas Américas, com o objetivo de atuar na melhoria da saúde da população regional e global.
Falando um pouco da Elisa, antes de atuar como editora, ela trabalhou no Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense como pesquisadora de pós-doutorado, com pesquisas relacionadas à paleoparasitologia e DNA antigo. Em 2019, ela concluiu o seu doutorado na mesma instituição, com enfoque em diferentes metodologias para diagnóstico de parasitos antigos. Cursou mestrado em parasitologia em 2012 na Universidade de Lincoln, Nebraska, nos Estados Unidos, e em 2009 se formou em ciências biológicas pela Universidade Santa Úrsula. Então, antes de já chamar Elissa para falar mais algumas palavras, só para explicar um pouco da dinâmica de hoje, então, se você está aqui agora e não assistiu o primeiro, o webinar, ele está lá no Hub gravado, então vocês podem acessar a gravação, acho que eu coloquei até isso no link de inscrição, onde a Elissa passou um pouco por algumas partes teóricas e dando algumas dicas. Foram muitas perguntas que a gente teve, muitas ficaram sem resposta, por isso que a gente combinou de fazer essa sessão com o foco nessas perguntas e respostas. Então, só para vocês saberem, a gente já tem uma lista de perguntas que eu vou fazendo e a Elisa vai respondendo. Essa vai ser a dinâmica. Eventualmente, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, alguma questão adicional, vocês podem mandar aqui no Q&A. E se por acaso ainda sobrar alguma dúvida, depois, se a gente conseguir passar por todas as perguntas, que são várias, sobrar alguma dúvida, a gente pode responder por aqui também, tá bom? Então, essa vai ser mais ou menos a dinâmica do nosso dia de hoje. E antes de terminar com os slides, eu quero convidá-los para o próximo webinar, que vai ser no dia 7 de novembro, às 10 horas também. E a gente vai falar do uso de inteligência artificial na redação científica, em conjunto com o nosso VP de Relações Acadêmicas na América Latina, que é o Dante Cid. Então, aqui tem o QR Code para vocês se inscreverem, mas ele também já está disponível lá no Brasil Customer Hub, vocês podem acessar por lá. Tá? Então, isso era o que eu gostaria de compartilhar com vocês de slides. Convido a Elisa para falar bom dia, se apresentar, se quiser falar mais alguma coisa, fica super à vontade. E eu já vou buscando aqui as perguntas para a gente começar, tá bom? Oi, bom dia, Lilian. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Acho que vai ser muito legal, porque tiveram muitas perguntas que casavam entre si e acho que vai sanar muitas das questões que as pessoas têm depois da apresentação posterior. Então, convido a quem não assistiu a assistir o webinar de antes e assistir também o Q&A, que eu acho que vai ser muito bom. Então, acho que a gente pode começar, né? A Débora está falando que a voz está meio robotizada. Não sei, de repente é a sua conexão. Eu ouvi super bem a Elisa, não sei se vocês estão me ouvindo bem, só para confirmar se está tudo em ordem. Você me ouve bem, Elisa? Ouço. Tá. Aqui a internet está ok. Não, aqui também. Então, de repente, foi alguma questão pontual, Débora. Vamos seguir acompanhando aqui para ver se está tudo em ordem. Bom, então, começando aqui, só para retomar aqui, então, deve ser só conexão. Pode ser. O José Roberto está falando que aqui está normal, então acho que de repente é meio pontual com você mesmo, Débora. Bom, acho que não sei se vocês ouviram, se todos ouviram, mas eu estou gravando a sessão, só para vocês saberem que também vai ficar lá no nosso portal depois, vocês podem acessar por lá. Então, vou começar aqui com as perguntas, são várias que vocês mandaram, tá? Então, a ideia é que a gente responda essas perguntas, caso fique algo adicional, a gente talvez sobre alguns minutinhos no final para responder, tá bom? Então, vou começar aqui com a primeira, Elisa, que é o seguinte: para quem está tentando escrever o primeiro artigo, quais as maiores dificuldades e como saná-las?
Bom, eu acho essa pergunta muito boa, porque eu acredito que normalmente quem assiste esses webinars é quem está bem no início da carreira, que quer entender mais como escrever um artigo científico. E, na verdade, o primeiro ponto é: você só vai saber escrever escrevendo. Quanto mais você escrever, melhor vai ser. Esse é o primeiro ponto. Então, os primeiros não vão ser bons? Provavelmente não. Assim, você vai ter dificuldade, vai ser difícil e tal. Mas com o tempo, com a experiência, lendo cada vez mais artigos, você vai conseguir escrever melhor. Então, em relação à dificuldade, primeiro, não deixar a metodologia para depois ou como uma coisa secundária. Normalmente eu vejo que tem artigos que as pessoas escrevem, que a introdução está muito boa, a discussão está boa, mas a metodologia não está 100% no sentido de que falha muito em escrever tudo que aconteceu naquela análise. Então, ter uma metodologia com todos os detalhes, de escrever tudo que foi realizado, com as análises estatísticas, trazendo todos os dados, é muito importante. Então, não deixar a metodologia para lá. E caso essa metodologia já tenha sido descrita em outro artigo e tal, referenciar sempre, mas colocar tudo que foi realizado nesse trabalho. Outra coisa importante é linkar a discussão com os resultados, sempre trazendo aqueles dados que foram relacionados com os seus resultados. Então, sem uma interpretação, sem uma base referenciada. Ter um caderno de protocolo completo te ajuda também a escrever uma metodologia bem legal, porque você vai ter ali no seu caderno de protocolo, você vai ter escrito tudo que você fez. Então, é algo que você pode usar como base. Em relação aos resultados, às vezes as pessoas escrevem de forma um pouco confusa, porque é muito resultado normalmente, né? E fica bem cansativo. Então, linkar sempre os mais importantes, colocar eles sempre em evidência, usar cabeçalhos para diferenciá-los. Não sei se você fez uma análise relacionada a gênero e outra análise relacionada a etnias. Então, colocar isso em evidência, usar e abusar de figuras e tabelas, mesmo que algumas vão para material suplementar, também pode ser interessante. E outro ponto que é legal para fazer uma discussão bem legal por exemplo, realizar uma mini revisão sistemática antes de você escrever o seu artigo. Na verdade, isso é um ponto crucial antes de começar qualquer assunto, qualquer pesquisa científica. Você precisa entender tudo que tem sobre aquele assunto. Então, uma coisa que é legal é, junto do seu orientador, você faz essa revisão sistemática para você mesmo, para você entender sobre esse assunto e ter aquela discussão bem legal, que aí eu acho que vai auxiliar bastante na escrita do artigo. Legal. Bom, pergunta número 2 aqui. Como consultar o fator de impacto dos periódicos? Essa é uma pergunta bem fácil, mas eu quis deixar ela porque às vezes as pessoas realmente não sabem. E em todos os sites de todas as revistas, pelo menos da Elsevier, tem o fator de impacto ali. Se quiser, eu posso até mostrar onde está o fator de impacto da nossa revista no site, para vocês verem direitinho. Quer que eu Pode, compartilhe? compartilha, eu vou tirar aqui, daí você compartilha. Só um segundo, acho que está aqui. Sim, eu já deixei aqui.
Então, esse aqui é o nosso site. Vocês estão vendo? Sim. Aí, você vai para baixo, tem aqui várias informações, anúncios, e tem a métrica. E aí tem o fator de impacto, o fator de impacto de 5 anos, que é igual ao primeiro, porque esse é o nosso primeiro fator de impacto, e o site score. Então, você tem todas as métricas relacionadas à nossa revista. E isso vai de revista a revista, é claro, e você pode acessar no site. Eu acredito também que no About das revistas pode ter também essa informação, caso não esteja na primeira página. Vou Sim. interromper aqui. Pode falar. Não, eu só queria reforçar dizendo que essa informação também consta na página das revistas no Science Direct, então é isso que você falou, as que são da Elsevier sempre tem essa informação no site, mas quando você estiver lendo o artigo no Science Direct também aparece na página da revista, e no Scopus também aparece, que de fato é uma base que tem muito mais uma vocação para as métricas, também aparece todas essas métricas na página da revista que tem no Scopus. Então, são pelo menos 3 opções que a gente consegue confirmar para vocês de opções de como ver o fator de impacto. Eu vou interromper aqui, então, tá? Tá bom, tá ótimo. Deixa eu colocar aqui para eu ir para a próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte: como escolher para qual evento ou journal publicar meu artigo? Dicas para escolha da revista, já que só usar o Finder não tem sido suficiente. Essa pergunta, eu coloquei as duas juntas porque elas se completam, né? Então, existem alguns fatores a serem levados em consideração quando a gente pensa na revista. Um é o escopo do seu trabalho, então, o tipo de publicação, o tipo de revista, se é uma revista que tem acesso aberto, se é uma revista que é só por inscrição ou se é híbrida. Então, tem esses fatores a serem levados em consideração, a taxa de publicação, então, tudo isso tem que ser considerado. Outra coisa, quando você lê os artigos do seu grupo de pesquisa, ou os artigos que são relacionados à sua temática, aonde eles são publicados? Esse é o seu primeiro ponto de partida. Você checa, vê as revistas onde eles são mais publicados, o fator de impacto. No caso daqui do Brasil, o Qualiscapes é sempre levado em consideração, porque conta ponto no programa de pós-graduação, então isso a gente tem que pensar sempre, né? E aí, quando você escolhe, um ponto que é importante é ler informações aos autores, ver qual é a missão dessa revista, se tem a ver com o seu tipo de pesquisa também, se o escopo da revista está alinhado com o que você fez. Então, se você ainda tiver dúvida, escreve uma carta ao editor, pergunta: olha, eu tenho esse resumo, esse trabalho, o que você acha? Está alinhado com essa revista? Não está? Enfim, eu acho que essa comunicação é sempre importante e acredito eu que os editores estão abertos a esse tipo de pergunta. Outra coisa, em relação a evento. No caso de evento, aí é um pouco diferente, porque é um congresso, né? Um simpósio, que pode ser um pouquinho menor, então você tem que ver em relação à temática. Aí vai da sua escolha. Se for de um âmbito mais geral, por exemplo, um congresso de medicina tropical, que abrange diversos tópicos dentro dessa temática. Então, você pode
ter ali o seu trabalho exposto para diversos profissionais de áreas diversas. Então, isso pode ser interessante. Mas, ao mesmo tempo, se for algo muito focado, talvez seja interessante um congresso com uma temática menos abrangente, mais especializada, porque aí você vai ter os profissionais daquela temática ali, lendo o seu trabalho e sabendo quem você é. Então, para o network, isso pode ser muito bom para você também. Eu acho que é basicamente isso, sim. Estou pondo no mudo, esquecendo aqui. Outra pergunta aqui, que você respondeu um pouco, mas assim, acho que só para reforçar talvez seja legal, é como selecionar a revista pelo escopo? Ah, sim, sim. E isso, essa pergunta também está em conjunto com adiantes, né? Porque como eu falei, é ver aonde os seus pares publicam. Então, por mais que o Finder, o Elsevier Finder Tool, para quem não conhece, tá no site do Elsevier, seja uma ferramenta, eu acredito, é muito completa, porque você consegue colocar as palavras-chave, você consegue encontrar pelo escopo a revista. Mas caso você não consiga, mesmo com o Finder, então eu sugiro checar sempre as referências dos artigos que você lê e tal. Então, se eu não respondi antes, eu respondo agora. Tá. Qual o maior desafio do escritor ao perceber que a escrita não está atingindo a expectativa dos editores? Existem alguns desafios quando você escreve o artigo. Eu acredito que aqui no Brasil, por mais que a barreira de língua esteja melhorando um pouco, ainda existe essa barreira, porque inglês não é nossa primeira língua e isso sempre vai ser uma dificuldade, por mais que existem pessoas que sejam fluentes e tal, então isso é uma coisa a ser levada em consideração. É fácil de remediar, porque existem os tradutores que auxiliam nesse processo, nós editores também auxiliamos, caso não seja uma coisa assim muito extrema, então a gente pode auxiliar nessa parte da linguística também. Mas outro desafio é ser em relação a outros tipos de artigos, como, por exemplo, artigos de revisão, artigos de comentários que é uma narrativa maior, não é um artigo original que você tem introdução, métodos, resultados e discussão. Isso é mais simples de escrever do que um artigo de revisão, um artigo onde você tem que discutir sobre um problema, né? Então, nesse caso, eu acho que um desafio é conseguir ser eloquente, ser objetivo dentro dessa narrativa e discutir a relevância do seu trabalho, né? Então, nesse caso, o papel do editor é também auxiliar os escritores, né, a atingir essa expectativa. Então, a gente quer que esse artigo seja publicado, então a gente auxilia, e o outro papel também dos revisores. Então, os revisores estão ali para te auxiliar a escrever e a sanar essas questões. Então, é um trabalho em conjunto que deve ser realizado, e o produto final é a publicação. Tá. Também relacionado, como saber se meu artigo está bom para a publicação e qual o nível de qualidade que ele possui? Isso é um desafio que a experiência vai te mostrar. Eu acredito que quanto mais você lê, mais você estudar, escrever não é uma coisa que é tão simples, porque quando você não tem essa experiência, você acredita, vou escrever e muito fácil. Não é fácil. É muito difícil escrever. A gente demanda tempo,
demanda muita leitura, você tem que ler muito artigo para você colocar tudo no papel. Então, saber como ele está bom, isso é de pessoa a pessoa, mas você pode enviar para o seu orientador, que é a pessoa que vai te auxiliar nisso. Caso você já seja um pesquisador e tal, você pode mandar para os seus pares, para os seus coautores, colegas, mentores, e o nível de qualidade aí vai de encontro com os outros papers que foram publicados naquela revista, por exemplo. Ver se outros artigos que foram publicados estão similares aos seus, não os achados estão iguais e tal, mas se tem algum tipo de similaridade. E aí você consegue entender um pouco mais sobre a qualidade e tudo mais. E claro, você pode tentar a revista top, e o não você já tem, você vai tentando até conseguir. Isso você pode utilizar. E o que você acha, ou melhor, o que é imprescindível saber para publicar? Ai, desculpa, tem um helicóptero aqui, acho que está meio Não dá alto para no ouvir, som. não. Não, ai, que bom. Não. Bom, o que é imprescindível saber para publicar? Nesse caso, é participar ativamente da pesquisa. Isso é muito importante, porque isso é uma das diretrizes para você ser um dos coautores, é você participar da pesquisa. Pesquisar sobre a revista onde você vai publicar, ler os outros trabalhos que já foram publicados nessa revista. Eu estou batendo nessa tecla porque é algo que é importante para você saber. Entender como essa pesquisa foi realizada, como funciona, a metodologia empregada. Então, são dados que são imprescindíveis. Você precisa saber desses detalhes para você colocar no papel e conseguir publicar o seu trabalho. Ótimo. Quais os formatos de artigos mais sugeridos para submissão? Bom, eu vou dar um exemplo da nossa revista nesse caso, né? Para a gente, existem alguns formatos. A gente tem os artigos originais, e que é daquele formato que você apresenta os seus resultados, que é introdução, objetivo, metodologia, resultado e discussão. E também tem os formatos de artigo de revisão tradicionais, como a revisão sistemática, revisão de escopo, dentre outras, mas também existem revisões que são mais narrativas, como, por exemplo, de Health Policy e Personal View, que trazem um ponto de vista ou problemas relacionados a determinados temas. Então, trazem abordagens que são atuais, com temas que são relevantes daquela área, que precisam de mais atenção. Também existem artigos que são curtos. Tem os comentários que são bem curtinhos, então você traz uma questão que precisa ser abordada, ou que que precisa de uma atenção, mas é uma coisa bem curta. É tipo uma página, são 750 palavras. E também tem o Viewpoint, que é um pouquinho mais longo, mas que traz um pouco mais de desenvolvimento relacionado a determinado problema. Então, são esses os formatos que a gente aceita. Tá. Legal. Só para colaborar um pouquinho, se você me permite, a gente tem também, nas páginas das revistas, no Science Direct, tem um link para o guia do autor, que todas as revistas disponibilizam com essas instruções e informações para vocês saberem exclusivamente de cada revista. Então, acho que isso também pode ajudar e já está lá disponível, que provavelmente tem no site da revista, mas que também faz parte dessa informação, dessa gama de informações que tem na página da revista no Science Direct. Tá? Bom, próxima pergunta.
é o seguinte, a pessoa disse: "Não consigo desenvolver uma discussão robusta, sempre fica rasa e muito ampla. Você tem alguma dica?" Sim, primeiro eu vou repetir o que eu falei lá no início, né, de você escrever aquela revisão sistemática antes de você começar a escrever a sua discussão, porque isso já vai te dar uma base de tudo que foi publicado relacionado a esse tema. Então, as revisões, elas são interessantes porque trazem o que falta de estudo naquela área, né? Outra coisa que você pode fazer quando você vai escrever a sua revisão, a sua discussão, desculpa, que eu fazia, eu copiava e colava os resultados na discussão e ia ranqueando para poder discutir eles ponto a ponto. E depois eu tirava, claro, os resultados e discutia com mais enfoque relacionado à bibliografia que eu tinha sobre determinado assunto. É uma estratégia. Outro ponto que é importante para deixar a discussão também mais completa é você colocar a limitação do seu trabalho, para a gente entender até que ponto a gente pode interpretar os seus achados, e também os pontos fortes. Isso é interessante de colocar também. O que tem de novidade, de interessante nos seus achados relacionados à bibliografia. Eu acho que é basicamente isso. Tá. Bom, agora tem uma pergunta que tá até relacionada com o nosso próximo webinar do dia 7 de novembro, que é o seguinte: gostaria de saber quais as mudanças que o uso da inteligência artificial já promoveu nas revistas. Então, essa é uma ótima pergunta para o próximo webinar, mas eu vou tentar responder aqui com o que as diretrizes que a Elsevier recomenda. Então, basicamente, o uso da inteligência artificial é para auxiliar na redação na linguagem do trabalho, e não substituir pesquisadores, na interpretação dos dados, na análise, e nem concluir sobre determinado assunto. Esse não é o objetivo para utilizar a inteligência artificial. Então, quando você for utilizar essa ferramenta, com muito critério, com avaliação mesmo, checar mesmo se está certo o que foi gerado, né? Já que pode ser errôneo, incompleto. Então, uma recomendação é quando você for empregar o uso, incluir na declaração do fim do artigo e não como coautor do trabalho, tá? Então, essa é uma das mudanças que já aconteceram, né? A gente incluir uma declaração de que foi utilizado. E outra coisa que a gente está percebendo, né, na pesquisa é que as pessoas têm utilizado como uma ferramenta para melhorar na linguagem, tradução, essas coisas, mas deve-se ter um pouco de cautela. Outra coisa que não é permitido utilizar no Elsevier para criar ou alterar imagem em artigos submetidos. E se você quiser mais informações, é só você acessar o site da Elsevier, nas políticas e diretrizes, e claro, assistir o próximo webinar, que eu acho que vai ter muito mais informação do que eu estou dando aqui. Eu acho que vai ser bem legal. Eu própria vou assistir, porque eu quero aprender mais sobre o assunto. Tá bem interessante mesmo. Bom, ainda nesse tema, acho que é uma pergunta até um pouco mais pessoal, mas quais são as vantagens e desvantagens da utilização de IA na ciência? Isso representa um risco ou um avanço? Então, realmente, essa é uma pergunta pessoal e, na minha humilde opinião, eu acho que pode ser considerado os dois, tanto um risco como um avanço, dependendo da forma como você for utilizar, né? Então, é uma tecnologia que ainda está no início,
Ainda estamos entendendo como funciona, né? Então, tem muita informação errônea que pode ser gerada pela inteligência artificial, então a gente tem que ter cautela. Também tem que ter cautela em relação a você colocar os seus dados lá e acabar criando, alimentando, né, a inteligência artificial com dados que ainda não foram publicados, por exemplo, então isso tem que ter muito cuidado. E outra questão é como você vai utilizá-la, né? Acabou de sair um artigo na Nature que fala sobre alunos de pós-docs, como que eles utilizam essa plataforma, né? E a grande maioria utiliza para refinar o texto, como gerar algum código para algum tipo de análise, encontrar referências literárias, então isso é uma possibilidade. Só que na análise que eles fizeram, que foi um survey, só 30% dos alunos de pós-doc que eles analisaram utilizam de fato a inteligência artificial. E aí esses são os dados que foram gerados. Eu achei bem interessante porque ainda não é tão disseminado como eu, por exemplo, imaginaria entre os alunos de pós-graduação. Legal. Aqui tem uma pergunta que sempre fazem para mim nos treinamentos que eu dou, que é o seguinte: como identificar revistas predadoras? Há impacto negativo em enviar artigos para publicação para elas? Então, uma forma de você identificar revistas predatórias, essa é uma ótima pergunta, porque, sim, sempre perguntam, e eu acho muito importante, porque às vezes a gente não faz ideia que uma revista é predatória, e na verdade ela é. Mas um comportamento que é muito comum de revistas predatórias são aqueles e-mails chamativos que você recebe quando você participa em um congresso ou quando você deposita sua tese na universidade. Você começa a receber diversos e-mails, que publico a sua tese, publico o seu abstract em um mês com a taxa, sei lá, de $1.000 e só. E isso é uma prática predatória, porque normalmente elas não têm um processo de peer review, então não tem esse processo de revisão. Não tem um corpo editorial, então são pessoas que não são especialistas na área que vão avaliar se aquele artigo tem qualidade ou não. Então, tem um impacto muito negativo caso você publique numa revista dessa, porque vai estar junto com, por mais que a sua pesquisa possa ter qualidade, possa ter dados bons, você vai colocar junto em uma revista que tem outras pesquisas que também não têm qualidade, que podem não ter qualidade e não foram avaliadas pelos pares. Então, isso é uma prática que é complicada. Se você publicar numa revista séria, você vai ter avaliação pelos pares, então eles vão te auxiliar a melhorar a sua pesquisa, a ver pontos de análise que você não tinha visto antes, que possivelmente você não tinha pensado antes. Então, todo esse processo para você melhorar a sua pesquisa e ter a possibilidade de ser ou utilizada em práticas clínicas ou ser reproduzida em ensaios clínicos e tudo mais. Então, o objetivo da pesquisa é esse, né? Você reproduzir aqueles dados e tal. Então, tem um impacto negativo. Uma forma de identificar também, que eu esqueci de falar, é colocar no Google o nome da revista que você está procurando e revista predatória. Eu olhei ontem, quando eu estava vendo essas perguntas, para ver se eu encontrava a lista. Tem vários sites que têm listas gigantes de revistas predatórias. Então, isso te auxilia bastante. Tá. Ou seja, elas já estão mapeadas, né? Você tem como Sim, eventualmente pesquisar na internet. sim.
Próxima pergunta. Como que as revistas hoje trabalham a questão de artigos com informações errôneas? É utilizado algum software para auxílio? Essa é outra ótima pergunta. Existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas. No caso, a gente usa uma para detectar plágio, não necessariamente informação errônea. No Editorial Manager, você identifica se o nível de similaridade com artigos que já foram publicados. Então, isso já parte de um princípio. No caso de informações errôneas, esse é o processo que o peer review vai te auxiliar. Então, pessoas que vão fazer o processo de revisão do artigo, e eu acredito que aqui todos sejam pesquisadores, é imprescindível checar a procedência das informações, checar as referências. Isso é muito importante, porque às vezes isso pode passar batido pelo editor. Então, é por isso que o processo de peer review existe. Também existe a possibilidade de alterarem figuras, como, por exemplo, figuras de achados, por exemplo, de gel de PCR, aí a alteração das bandas do PCR. Isso existe. Tem até uma pesquisadora chamada Elizabeth Brinks, se eu não me engano, que ela trata muito disso no Twitter, ou X. E ela tem diversas ferramentas que auxiliam nisso. Mas existem algumas revistas que recebem muitas submissões com esse tipo de figuras, que não é o nosso caso, e eles têm um software que auxilia na detecção de figuras com problemas ou que foram alteradas por Photoshop ou outros softwares que eu não tenho conhecimento. Legal. Quais os requisitos para ser avaliador, revisor da revista? Bom, o pré-requisito é que você já tenha publicado em uma área com pesquisa que seja similar ao artigo que a gente está avaliando. Então, esse é o maior pré-requisito, né? Então, a gente avalia quais publicações, se tem a ver com a temática do trabalho que a gente recebeu. E no caso da nossa revista, a gente também tem um ponto a mais, que é a regionalidade, que é muito importante. Uma das nossas missões é trazer voz para os pesquisadores da região, né? Então, convidar revisores que têm um contexto regional é muito importante também para a nossa revista. Então, esse é um ponto que a gente leva em consideração. Tá. Sim, eu esqueci de falar. Não é realmente a ver com um requisito para ser avaliador, mas caso você queira ser um avaliador de alguma revista e tal, uma forma de você começar conversar com o seu orientador para quando ele for convidado, você auxiliar ele na revisão. E aí ele coloca, né, no processo de submissão das revisões, o seu nome junto com o dele para o editor, para não ser divulgado, né, para os autores, dependendo do tipo de peer review. Mas isso é uma forma de você começar a ter experiência no processo de peer review, e depois, quando você publicar o seu artigo e começar a ser chamado, aí você já tem experiência também, isso pode ajudar bastante. Tá. E quais informações não podem faltar em uma cover letter? Então, a cover letter é a sua apresentação para o editor. Então, colocar o motivo pelo qual você acha que essa pesquisa é importante para a revista, quais são as novidades, o pulo do gato da sua pesquisa, os achados mais importantes, se é do escopo da revista, se está relacionado à missão, são coisas legais para se colocar. Tá.
E, Elisa, qual que é o maior erro que uma pessoa pode cometer na escrita de um artigo científico? Bom, eu acho que essa pergunta é difícil, mas o plágio é bem complicado, né? Porque é uma política que não condiz, então acho que um dos maiores erros é o plágio. Mas tem uma discussão também sem base literária, que não condiz com os resultados, você está super interpretando os seus achados, por exemplo. Isso não é legal. Uma metodologia que não esteja de acordo com os seus achados, então, que não tem nada a ver, não tem como você ter encontrado aqueles resultados com a metodologia que você entregou, então esses são erros que podem não ser legais. Tá. E, bom, última pergunta, mas eu vi que tem algumas aqui no QIA, que também eu vou tentar responder. Aqui a pergunta é o seguinte: existe alguma plataforma onde consigo pesquisar o tempo que o periódico demora para revisar ou aceitar um artigo científico? Então, no Science Direct, você encontra todos esses dados. Quanto tempo leva para o processo de peer review, quanto tempo leva para o artigo ser aceito, tem tudo isso no site. Eu acho que eu posso achar aqui também. Quer que eu compartilhe? Só para eles saberem onde fica essa página, enquanto isso eu vou reforçando que, assim, de novo, isso fica na página da revista, então se você não tem familiaridade, é só abrir lá o Science Direct, vocês aqui no Brasil todos têm acesso pelo portal de periódicos da CAPES, as suas instituições têm acesso, e aí é só pesquisar o nome da revista, e vai aparecer essa página que tem todas essas informações e tem todo o fluxo, tem assim, algumas revistas têm mais informações, outras têm menos, mas é nessa página que você consegue achar essa informação. Então, Tá. Você está vendo a minha página? sim, pode estar compartilhado. Tá. Então, eu vou colocar aqui o nome da revista. Então, eu ponho aqui The Lancet e já abre aqui várias revistas, mas eu quero a Original. E aí aparece aqui, né, os artigos que a gente publicou. Se eu entrar na página mesmo do Science Direct da revista, aí aqui, ó, você vê os processing fee, a taxa de publicação, né? Quantos dias para a primeira decisão, então quando o artigo é submetido, avaliado, tendo uma triagem pelo editor e vai para o processo de peer review. Depois, quanto tempo leva para o peer review? E aqui eu posso falar que tem demorado um pouco mais, porque estamos numa crise de revisores. Então, pesquisadores, sejam legais, aceitem serem revisores. Acho que isso é um processo muito importante, como eu falei aqui, né? Para a gente ter uma pesquisa de qualidade. E deixa eu ver se tem mais informação aqui. O impacto, o fator de impacto, basicamente é isso. E onde ela é indexada. Então, aqui nós temos todas as informações necessárias no Science Direct. Tá. Legal. Deixa eu dar uma olhada, a gente tem alguns minutinhos ainda. Deixa eu ver o que a gente consegue responder aqui. Adriana Santos pergunta: tem alguma sugestão para o envio de um artigo para uma revista de alto fator de impacto, sendo que neste artigo foi citado um trabalho publicado com assunto semelhante? O que fazer caso esse trabalho enviado já seja o relacionado ao doutorado de um aluno? No caso do artigo que foi recusado, ele tinha formulações mais biodegradáveis do que o que foi citado. Eu não entendi formulações mais biodegradáveis. Eu acho que ela está querendo dizer alguma sugestão
que você dá para ela, Uhum. que ela quer submeter o artigo para uma revista que já Que já escreveu os semelhantes. Tá. isso. Bom, eu acredito que tem que ver a diferença, né? Qual é a novidade relacionada ao seu artigo versus o que foi publicado, o que tem de diferente, e trazer essa diferença em evidência. Então, caso seja um estudo mais abrangente, com uma análise mais robusta, com achados relacionados com dados que tem uma metodologia melhor. Ou então o que você pode fazer, que, já que você já tem esse artigo aparentemente pronto, é você escrever para o editor e perguntar do interesse dele. E aí ele pode se interessar, porque pode ser uma continuação, ou já que tem a ver, pode ser interessante ter os dois artigos, um contra o outro. Então, isso pode ser legal também. Tá. Bom, tem várias perguntas interessantes, vou tentar dar uma resumida aqui. Tem uma pessoa aqui, anônimo, que pergunta: artigos com imagens em forma de esquemas para auxiliar o entendimento de mecanismos são interessantes? Sim, sim, com Gráficos, certeza. né? Imagens, Gráficos, gráficos são com interessantes. certeza, são. Tá. Tem um aqui que é até uma prévia. O Marcos pergunta: bom dia. Escrever sobre a vanguarda na pesquisa, como o uso da flora para substituir o uso de corticoides e seus efeitos colaterais no tratamento de parasitas. Uma revisão sistemática poderia interessar a The Lancet Regional Health? Dependendo do foco, se tiver implicações clínicas, se tiver uma metodologia robusta, pode ser que sim. Tá meio abrangente, né? Teria que detalhar um pouco mais as informações. Uhum. Acho que só mais duas aqui a gente termina. A Adriana agradeceu aqui a gente, da primeira pergunta. O Glaucio está dizendo que ele submeteu um paper e o mesmo voltou com maiores revisões. Isso é bom ou ruim? Como que ele encara essa avaliação? Olha, eu acho que é uma avaliação que é muito normal. E a quantidade de artigos que a gente publica que começaram com maiores revisões e passaram pelo processo de 3 rodadas de peer review é grande, relativamente grande. Então, não encare isso como uma coisa ruim, encare isso como um desafio e como uma forma de você melhorar o seu paper para ser publicado nessa revista. Ele não foi rejeitado, tem considerações que devem ser levadas em conta, eu aconselho tentar responder da forma mais completa possível a esses revisores. Por mais que leve mais tempo ainda que o prazo da revista, fale com o editor, mas é muito importante você colocar respostas que sejam muito completas e detalhadas. Isso é importante. A Iracema está perguntando, está pedindo para você falar o sobrenome da Elizabeth, que você mencionou. Eu posso digitar aqui, mas é Elizabeth Brinks. Eu tenho que checar. Eu acho que é isso. Eu estou de cabeça aqui, minha memória É, para nomes é meio ruim. bom, só mais uma pergunta aqui. A Tatiane está perguntando: uma das professoras do meu grupo de pesquisa foi acusada de plágio. Ela recorreu e publicou o artigo. Há muitas chances disso acontecer? Olha, eu acho que isso deve ser avaliado caso a caso. Que bom que ela conseguiu recorrer, que ela publicou e deu tudo certo. Mas eu acho que é importante avaliar. Eu não tenho como te dizer se é muito recorrente ou não, mas são casos que tem que avaliar, né? Tá.
Mais duas que chegaram e a gente finaliza. O Anônimo está perguntando: a disponibilização de template auxilia o autor orientando sobre as diretrizes, porém, geralmente não disponibilizam em formato editável, em Word, por exemplo. Existe alguma razão para isso? Bom, eu acredito que isso vai mais de acordo com as diretrizes das revistas, como que é o estilo da revista. O nosso segue as diretrizes da Lancet, e na Lancet nós não disponibilizamos. Tá. A Daniela está perguntando se é realmente relevante publicar preprints. Olha, eu acho que pode ser interessante, principalmente para uma pesquisa com muita novidade e que você não quer que essa novidade seja publicada em outro local, entendeu? Então, sei lá, um ensaio clínico, é, um achado muito relevante, eu acho que é importante. E, e eu não vejo nenhum problema em publicar preprints. Você tem o Tá. DOI? Bom, tem outras perguntas aqui, pessoal. Infelizmente não vai dar tempo da gente responder, mas tem algumas duplicadas que estão perguntando, Elisa, qual que é o nome do software usado para detectar plágio? Eu vou ter que olhar aqui, gente, peraí. Mas é dentro do Editorial Manager. Eu acho que vocês não vão ter acesso. É um site, ele é um software que está no Que sistema está interno de no vocês. sistema É, interno. Então, provavelmente é alguma coisa, de repente, que foi até construída, que foi até arquitetada exclusivamente para vocês, não deve ser algo aberto. não é. Mas eu sei que existem softwares que detectam plágio e tem eu não me lembro o nome, mas eu acho que era da USP, que diziam que era muito legal, que era de acesso aberto. E eu acho que pode ser interessante. Acho que se você procurar software de plágio, USP ou brasileiro, eu acho que você deve encontrar. Legal, ótimo. Bom, pessoal, acho que era isso então. Ficaram algumas perguntas aqui meio pontuais, infelizmente sem resposta, mas acho que a grande maioria a gente conseguiu responder, tanto das que vocês já enviaram previamente, mas essas outras aqui foram adicionais, até dos pontos que a gente conseguiu cobrir. Mais uma vez, obrigada pela parceria, Elisa, o nosso segundo webinar aqui, e espero que a gente consiga fazer outros de outros temas. Vocês todos que estão aqui participando estão convidados a nos sugerir temas ou assuntos que a gente pode abordar nos nossos próximos webinars. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigada, Elisa, um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Lilian. Tchau, tchau. Tchau.